Boa noite. Começa agora na tela da Band o Rio Grande que dá certo. Nosso convidado de hoje atua em um setor que cresce no estado e tem muito espaço para expandir, já que o Brasil importa 99% do azeite de oliva consumido. E é daqui, do Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores de oliveiras do país. Recebemos o sócio-diretor da Tecnoplanta, Eudes Marchetti. Boa noite a todos. Também neste programa, os colegas da Band, editora do Núcleo de Agronegócios, do Grupo Bandeirantes, Nizemara Prats e Sérgio Stockner, companheiro de Jornal Gente e também de Band Cidade. Eudes, uma boa noite, obrigado pela presença conosco aqui. Como é que começou esta história de sucesso? Plantar oliveiras, extrair o azeite de oliva, marca gaúcha. Boa noite a todos. Bom, a origem, o sonho da olivicultura, ele começou a partir de uma crise que nós passamos no mercado florestal, onde houve uma queda muito grande na produção de mudas, que é o nosso carro-chefe, produção de mudas de eucaliptos. E em um breve estudo interno, que ano foi isso? Foi em 2011, num breve estudo que a gente fez internamente para ver qual janela nós poderíamos abrir, a oliveira foi a que venceu, justamente porque nós percebemos que existia um mercado de consumo muito grande e uma produção quase que zero no Brasil. Como nós já vimos, a gente já vinha produzindo algumas mudas de oliveira de forma artesanal, e essas mudas eram vendidas para serem plantadas em vasos para condomínio, nós já tínhamos uma certa tecnologia. E ao entrar na olivicultura, nós percebemos que o tratamento que a gente dava para a produção de mudas de eucalipto, a oliveira aceitou de pleno e saímos produzindo sem nenhum problema. Com isso surgiu essa nova alternativa de renda, que eu espero que seja muito promissora, e ela está sendo, que é a olivicultura dentro da Tecnoplanta. Qual foi o principal desafio para implantar os olivais aqui? Porque nós não podemos, por exemplo, colocá-los em região onde tem geada, e algumas regiões do Rio Grande do Sul têm esse fenômeno no inverno. A primeira preocupação foi identificar as regiões onde seriam as mais indicadas, principalmente por estudos da Embrapa. E aí nós começamos com a região de Caçapava, que lá já tem vários olivais, e acabamos adquirindo um olival que já estava implantado, ele estava com uma idade de 6 para 7 anos e casualmente ele estava com uma produção muito boa. Isso nos motivou para acelerar o processo. Quando nós decidimos entrar na olivicultura, nós planejamos que, isso em 2011, nós planejamos que em 2016 nós teríamos a primeira unidade extratora, o primeiro lagar. Só que com a aquisição desse pomar, nós acabamos já em 2012 construindo a indústria extratora lá em Caçapava. De posse disso, nós instalamos um pomar de uma área de 45 hectares em Barra do Ribeiro e foi tudo muito precoce. No terceiro ano de plantio, o pomar já produziu um volume considerável, isto é, 9 toneladas, que foi o ano de 2013. No ano de 2014, safra 14 e 15, ele produziu 18 toneladas. E nesta safra, que ainda é muito jovem, que está fechando 5 anos, nós esperamos colher neste pomar ao redor de 80 toneladas. Então é um indicativo muito forte para dizer que a olivicultura dá certo aqui no Rio Grande. Neste ano vocês tiveram perdas ali na região de Caçapava por causa do clima. Tivemos. A oliveira ela é assim, ela floresce de meados de setembro, ela começa a florescer e ela se estende até início de outubro. Ela é totalmente tolerante ao frio e à geada, a oliveira, a árvore, mas a flor da oliveira ela não suporta a geada. Então nós tivemos uma única geada em Caçapava, na região de Caçapava, no dia 12 de setembro, e foi o suficiente para abortar 90% das flores. Nós vamos acabar colhendo lá numa área que poderíamos colher talvez próximo de 100 toneladas, nós vamos colher 15 toneladas, nas partes mais altas. Então, uma das recomendações é, na hora da escolha da área para plantio, que a exposição seja norte e preferencialmente áreas altas. Nunca plantar em áreas baixas e úmidas. Sim. Em relação ao solo do Rio Grande do Sul, tem bastante espaço para plantar? E também, por que não se descobriu isso antes, né? Por que a gente só agora conseguiu descobrir essa capacidade de produção? Bem, em relação ao solo, eu diria que toda a metade sul ela tem um potencial muito grande. Nós temos solo arenoso,
de boa topografia, de custos baixos ainda, que o investidor pode fazer um investimento tranquilo, embora o investimento inicial na olivicultura não seja muito baixo, mas se paga ao longo do tempo. Eu diria que solo não seria o fator limitante, em função de que ele não requer solo agrícola, solo destinado à soja ou alguma outra cultura. A olivicultura, ela prefere encostas, um solo de uma topografia levemente ondulada, que dê para mecanizar. Nós temos que pensar na mecanização, principalmente na colheita. Não podemos pensar em plantar que depois dificulte a colheita da fruta. Então, eu diria que solo não é problema, principalmente na metade sul. Nós estamos avançando, como é o caso de Barra do Ribeiro, Sentinela, Cristal, com os pomares que estão assim com um desenvolvimento ótimo. Em relação ao que toda a literatura fala, os resultados são muito positivos. Então, hoje a estimativa da Secretaria da Agricultura é em torno de 1.800 hectares cultivados com olivais aqui no Rio Grande do Sul, em 55 municípios, prioritariamente na metade sul. É uma cultura que vai ficar mais restrita a essa região ou ela já entra um pouquinho agora na metade norte? Bom, nós temos assim dados oficiais que tem realmente uns 1.800 hectares plantados. Os maiores plantios ainda estão concentrados na metade sul, mas nós já temos clientes que estão plantando na região de Gramado, Canela, São Francisco de Paula, aqui no litoral também tem plantios, Glorinha, que estão tendo um comportamento surpreendente em termos de desenvolvimento e já alguns pomares com 3 anos já produzindo azeitonas. Então eu acredito que o mais importante agora é identificar os cultivares que se adaptem a essas regiões e que floresçam de preferência mais tarde. Isto é, se nós conseguirmos identificar algum cultivar, uma variedade que floresça em outubro, seria o suprassumo da olivicultura, porque aí nós podemos indicar, inclusive, para a Serra Gaúcha, ali tipo Antônio Prado, Vacaria, Bom Jesus, que casaria são bem naquela casaria região, muito bem. Agora, como é que você chegou à marca Prosperato e a colocação dela no mercado? Como é que é feito? Bom, a marca Prosperato, ela é um pouco mais difícil do que você escolher o nome de um filho. Eu te diria que foram uns 400 nomes que nós passamos e quando a gente identificava um nome que a gente achava que era bonito, já tinha um registro, mas muitas vezes não com o produto no mercado, mas o nome já registrado. E o Prosperato, quando nós apresentamos na empresa para mais de 600 colaboradores, houve unanimidade, porque ele lembrou alguma coisa de Itália, de próspero, de fértil, uma coisa que tenha muito futuro. E até então nós só recebemos elogios pelo nome. E a oliveira remete a futuro também, né? A oliveira, ela remete à longevidade, prosperidade. Né? A oliveira já consta na Bíblia, ela é milenar. Então, nós sabemos de casos de que na própria Itália, na Europa, tem oliveiras com 1.300, 1.500 anos, em que há uma necessidade de remover essas oliveiras para um outro local, ela simplesmente você transplanta e no mesmo ano ela continua crescendo e 2 anos após ela começa a produção novamente. Então ela é muito tolerante ao transplante, muito tolerante à falta d'água e não é à toa que ela tem uma vida tão longa. Eu aposto muito e a gente tem ouvido muitos especialistas em azeite que é difícil você encontrar algum ponto negativo para a saúde o azeite de oliva extra virgem. Vocês trabalham blends. Como é que é a colocação desses blends no mercado? Bem, o blend ele funciona da seguinte forma. Quando você tem mais de uma variedade, digamos que você tenha uma arbequina e uma arbosana, que são variedades diferentes, você pode misturar as duas e você cria um blend. Né? Daqui a pouco você cria um azeite... Muda a acidez de um para o outro. Não, você mistura os dois e você tem um azeite mais, digamos, equilibrado e você vai ter... daqui a pouco um sabor diferente, harmonizações um aroma, dá uma harmonia diferente, um toque mais suave ou mais picante. Quando você trabalha com monovarietal, como é o nosso caso, nós trabalhamos com o Coroneik, que é um monovarietal, uma variedade grega. Ele é um azeite mais picante, amargo, né? E é o preferido hoje. O nosso azeite mais procurado é o Coroneik monovarietal. Você falou em extra virgem, essa é a única produção que vocês têm do extra virgem? Nós optamos nesse primeiro momento em trabalhar só com extra virgem. O que é o extra virgem? O extra virgem é você colher a azeitona
e processar ela no mesmo dia. Quanto mais rápido for o processo de ir lá, colher a azeitona, levar para o lagar, lavar, processar, extrair o azeite, melhora a qualidade do teu azeite. E a extração ela é a frio. Nós não adicionamos nenhum químico, não aumentamos temperatura, muito pelo contrário. Ao lavar a fruta, diminui a temperatura da azeitona. Com isso, você extrai um extra virgem. A acidez do nosso azeite em 2013 ficou em 0,10 e no ano 2014 ficou em 0,15. No supermercado a gente tem 0,4, 0,5. Ficou, assim, eu diria em termos, que embora não seja, digamos, um parâmetro único a ser considerado, né, mas ele é válido e ele fica entre os melhores do mundo. Nós sabemos da produção de azeite de oliva muito na Europa, na Itália, Portugal, Espanha. Os portugueses são os colonizadores do Brasil. Por que demorou tanto para chegar aqui? Nós aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, temos como uma cultura recente as oliveiras. A gente até buscou na literatura algumas informações até para se certificar do que a gente estava fazendo. E eu li alguma coisa de que alguns imigrantes italianos há 40, 50 anos atrás e até há 70 anos trouxeram algumas mudas de oliveira e plantaram ali na região de Farroupilha, Caxias, mas como não tinha uma indústria para processar, acabou ficando lá e meio que abandonaram a ideia. Em 2002 até 2006 ocorreu uma nova proposta na região de Caçapava, onde foram plantados alguns olivais e também meio que fracassou. Apenas uma indústria foi montada em Cachoeira e meio que caiu em descrédito. Mas quando essa indústria colocou azeite no mercado e chamou atenção por ser um azeite bom, aí voltou novamente a ideia de que deveríamos investir na olivicultura. E nós pegamos justamente esse momento e entramos, e os resultados que nós tivemos nesses 5 anos foram positivos e, assim, muito promissora a cultura. Já tiraram o investimento? Não, ainda não, porque nós, cada ano que passa, a gente está fazendo uma parte. Hoje nós temos 230 hectares de efetivo plantio, fizemos um investimento muito alto na pesquisa das variedades, levamos a campo, desenvolvemos a questão de viveiros, a embalagem, a altura ideal da planta, as podas. Um desenvolvimento. Isso, e montamos o primeiro lagar e a primeira indústria lá em Caçapava, que tivemos que botar um dinheiro que não tira assim nos primeiros anos. Mas eu não tenho dúvida que a partir do 6º ano, que é ano que vem, se as condições climáticas forem favoráveis, com certeza nós já vamos começar a conversar. Vamos dar uma olhadinha na produção. A nossa equipe de reportagem esteve lá na Prosperato e vai nos trazer alguns detalhes aí sobre o consumo, sobre o mercado e também sobre a produção. Com o prato servido, é hora do toque final. O azeite de oliva é saboroso e saudável, melhora a circulação e diminui o colesterol. Toque a mais na refeição e combina com qualquer tipo de comida, então uso bastante. Mas os apreciadores terão que preparar o bolso. No sul da Itália, uma bactéria atingiu mais de 1 milhão de oliveiras. E na Espanha, o tempo seco fez a produção cair pela metade. Como o Brasil importa 99% do azeite de oliva, não tem jeito, vai ficar mais caro. Gosto de usar, só que está muito caro. O Brasil começou a fazer azeite de oliva em escala comercial há apenas 7 anos, mas desde então está ampliando as áreas cultivadas. Eu estou em um dos maiores pomares de oliveiras do Brasil. E aqui, conversando com os produtores, eu percebi que essas árvores são um pouco exigentes, dão um certo trabalho. Elas gostam de solo seco, com pedras, quanto menos chuva, melhor. Elas também precisam de muito frio, pelo menos 200 horas por ano, de temperaturas abaixo dos 12 graus. E além de tudo isso, também é preciso podar essas árvores todos os anos para estimular a produção. Na última safra, a qualidade do azeite foi comparada aos padrões europeus. Pode ser uma saída para os preços não subirem tanto por aqui, mesmo quando a produção diminuir em outros países. Se o azeite estivesse mais barato, a Marisa até levaria mais para casa. Compraria bem mais que um. Compraria 5, 10. Aí está, produção, mercado, azeite de oliva gaúcho. Qual é o futuro do nosso azeite? Novos blends? Eu acredito que sim. Nós temos algumas variedades que nós vamos lançar no próximo ano, com certeza.
Esse ano também nós já vamos colocar no mercado em torno de 1 tonelada de azeitona de mesa, que também é algo que nós estamos assim de olho, porque é um mercado que o Brasil importa muito azeitona. É a primeira azeitona. safra da azeitona de mesa. Azeitona de mesa vai ser a primeira safra, são variedades específicas. Tem a verde e tem a preta, né? Quando ela está verde é porque ela não está pronta, quando ela fica madura ela fica preta. Tá? Então, essas variedades destinadas a conservas para azeitona de mesa, elas são específicas para isso. Quanto maior a fruta, menos azeite, por incrível que pareça. E quanto menor a frutinha, a relação é justamente ao contrário. Nós temos, por exemplo, a Coroneik, que é uma das melhores azeitonas, que produz o melhor azeite, é a mais pequenininha, porém ela produz em volume muito grande. Como é que é o mercado de consumo em relação a outros países? O brasileiro é um grande consumidor de azeite? Eu acredito que, azeite de oliva, com certeza, nos últimos 4 anos a mídia nos ajudou muito e hoje a procura é muito grande. As nossas safras assim foram assim relâmpago, a gente lança, vende rapidinho. Nós acabamos de abrir agora em Caçapava um empório chamado Empório do Prosperato e as vendas estão muito boas assim. Nós teríamos que ter muita oferta. A oferta ainda está muito pequena e eu penso tem que aumentar a produção. Tem que aumentar a produção e o azeite nosso ele é tão bom quanto os melhores do mundo, palavras ditas por expertos em degustação de azeite, pessoas especializadas. E o valor comparado com os importados? Bom, por se tratar de um azeite extra virgem, extraído a frio, de forma quase que artesanal, o preço do nosso azeite ele está um pouco acima dos importados. Tá? Então, está ali agregado neste valor a qualidade. Nós não abrimos mão de processar uma fruta colhida no mesmo dia, de fazer apenas uma extração, armazenar em tanques de inox com ambiente climatizado, que é o que nós temos, e dar um tratamento quase que artesanal para as azeitonas, desde o manejo dos pomares, a colheita, o transporte, ele é feito assim de uma forma muito peculiar. Por isso ainda tem essa diferença de valores, e realmente eles têm uma diferença. Qual é a percepção que tu tem do Estado do Rio Grande do Sul? Público. Como um todo? Bom, o momento, para empreendedor, o momento ele é um pouquinho delicado, visto politicamente, porque, quer queira, quer não, as decisões políticas, elas acabam interferindo na economia, seja do Estado, seja das empresas. Mas, por outro lado, eu vejo como uma oportunidade de correr, justamente procurar fazer a diferença, fazer aquilo que as pessoas não fazem. Tá? No caso do azeite, o mercado está comprador, nós temos uma boa produção de mudas, então o mercado de mudas também está bom. E acho que é um momento bastante difícil, mas vai sobreviver quem tem um certo malabarismo, desviar aquelas pedras que a gente não consegue tirar do caminho. É difícil empreender no Rio Grande do Sul? É difícil. Nós temos uma carga tributária muito pesada. Para você ter uma ideia, a olivicultura, no caso do Estado, o azeite ele é tributado só no ICMS em 17%. Então você está querendo... 17%? 17%, é muito alta a carga. Você está querendo fomentar a ideia para o pequeno, médio e grande produtor, mas você não pode falar da carga tributária, porque ele vai ver o custo das máquinas, que são todas importadas, as máquinas de colheita, as máquinas de processamento da fruta, elas são praticamente todas vêm da Europa, principalmente da Itália. Não tem nada nacional. Não tem ainda. Nós temos uma empresa aí em Santa Catarina que está começando a vender a ideia das máquinas, e tem algumas máquinas, mas ainda temos que buscar máquinas na Itália. Por isso, alguns produtores entregam para indústrias já instaladas como a de vocês o produto para vocês fazerem a produção do óleo e colocam a marca própria. Nós temos uma proposta assim, a nossa indústria tem capacidade para processar 900 kg por hora. Então, assim, muito acima da produção que nós temos. Então, nós abrimos para o mercado, para os produtores. Quem quiser processar a fruta na nossa indústria, as seguintes propostas. Podemos comprar a fruta e pagamos à vista o preço de mercado, que o preço de mercado hoje está ao redor de R$3 o quilo, ou nós cobramos um percentual para processar a fruta dele, para processar a azeitona, e nós colocamos o azeite dentro da garrafa com o regulador de saída de azeite e a tampa. Entregamos prontinha
E só não entregamos a marca, o rótulo e o contrarótulo. Daí eles colocam a marca. Aí que surgem essas outras marcas de azeite derivadas no mercado. Mas eles vão levar um azeite com a mesma qualidade da Prosperato. Qual a extraído quantidade por nós. de azeitona para fazer 1 litro? Em média, cada 9 quilos de azeitona, você extrai 1 litro de azeite. Quanto tempo leva para a planta estar pronta para colheita e produção? A oliveira, ela atinge a maioridade, digamos assim, a estabilidade que ela pode te dar de 20 a 25 quilos por ano a partir do 8º ano. Mas a partir do 3º, ela já começa a produzir. Né? Que aí a frutinha ela menor, produz inclusive. uns 2 quilos, no 4º ano ela vai para 7 quilos, 8 quilos. Cada pé. Cada pé. No 5º ano, como é o caso nosso do pomar de Barra do Ribeiro, que foi o que produziu este ano, nós temos uma média de 16,8 quilos por árvore. Opa. Então, eu acredito que no 7º, 8º, nós vamos chegar aos 25, que é o que nós esperamos. A partir do 8º ano, ela atinge, digamos assim, a maioridade. Então, essa é uma questão de manejo. Aí ela produz a infinito. A infinito. Por se tratar... Tem algum manejo especial, diferenciado para as oliveiras? Nós temos um manejo diferenciado. Nós optamos em formar a árvore em forma de taça. Como ela floresce em final de agosto e início de setembro, que é um período ainda de muita chuva e muita serração, tem muita umidade, e a olivicultura ela precisa, no mínimo, de 2 variedades para que uma polinize a outra, para que forme a fruta. Então, precisa que o pólen da oliveira ele se desloque com o vento. Então, nós optamos em fazer uma poda que fique em forma de taça. Isso permite que a luz entre na planta e aquela floração interna não sofra um aborto por excesso de umidade. Com isso, a gente consegue colocar fruta de forma homogênea em toda a árvore. Já se tentou reduzir carga tributária, conversar com o governo? Já conversamos, estamos em negociação para que a proposta é que o governo nos isente para as indústrias gaúchas pelo menos uns 10 anos, para que se fortaleça a cadeia produtiva, que possa se implantar uns 10 mil hectares. A partir de então, sim, poderemos sentar na mesa e compor uma carga tributária que acharemos justa. Neste momento, por a olivicultura ser um custo muito alto para implantar, essa carga que está hoje aí, ela meio que assusta alguns investidores. Não para implantar o pomar, mas sim na hora de processar a fruta. Tem um programa estadual, o ProOlivas, que é de incentivo ao desenvolvimento da olivicultura, que foi lançado agora em 2015. Então, é dentro desse guarda-chuva do programa que vocês estão discutindo essas alternativas. Sim, esse programa ele veio em boa hora e tem muitos produtores já usando desses incentivos, desse dinheiro que o governo está, através dos bancos, estão colocando à disposição. E é uma janela que está aberta e eu acredito que é só uma questão de tempo nós vamos conseguir essa isenção. Ela é extremamente necessária para que a olivicultura não fracasse novamente. Nós precisamos dar condições ao pequeno e ao médio produtor para que ele plante e tenha garantia de que a fruta dele vai ser processada ou comercializada. Ele não pode fazer um investimento alto e lá adiante frustrar a expectativa dele. Nós temos a obrigação de brigar para que isso aconteça. Hoje nós somos os maiores produtores de muda e acho que nós temos o maior pomar do Brasil. E a ideia é, este ano, nós fecharmos 300 hectares de efetivo plantio e uma produção de 500 mil mudas de oliveira. Qual é a mão de obra por hectare? Nesses 230 hectares, nós usamos em média, no ano, 20 pessoas. Na safra, você dobra, nós temos aproximadamente na safra 40 pessoas. E depois, durante o ano, cai para umas 10, 12 para fazer adubação, poda, roçadas. Por hectare, média, assim, um casal, normalmente que você bota um caseiro, ele cuida 40 hectares na média durante o ano. Tranquilo, sem problemas. Já temos equipamentos modernos para fazer poda, com tesouras pneumáticas, para colheita também. Este ano nós usamos um shaker, que é uma máquina que abraça o tronco da árvore e abre tipo um guarda-chuva invertido, vibra e as frutas caem dentro deste guarda-chuva e você pode deslocar um reboque, umas caixas. Totalmente mecanizada a colheita? Não, Tem ainda não. coisa? Nós estamos testando justamente esses equipamentos que são europeus,
para que na próxima safra já se tenha algum equipamento importado ou fabricado aqui no Brasil que atenda justamente para mecanizar a colheita. Eudes Marchetti, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu acredito que mais seriedade politicamente. Nós elegemos nossos representantes e cada dia que passa a gente é surpreendido por coisas negativas. Tem um espaço muito grande para crescer e eu acredito que quem é empreendedor, quem acredita, que sonha, tem um espaço para fazer. Só que nós precisamos de decisões políticas. É preciso que os governantes nos olhem como oportunidade de crescimento e geração de emprego. Nós somos uma empresa de pequeno porte, mas temos hoje um quadro de 1.470 funcionários em 4 estados. E isso é tudo resultado de suor, de um setor que nasceu de uma terceirização. Acreditamos na produção de mudas florestais, acreditamos na olivicultura e vamos continuar apostando. Então, nós temos uma responsabilidade social muito grande, tá? Não podemos ignorar isso, mas as questões políticas são as que nos dão mais dor de cabeça, porque indiretamente atingem os nossos negócios. Eudes Marchetti, Tecnoplanta e Azeite Prosperato, obrigado pela presença do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela oportunidade. Agradeço também ao Sérgio Stock e a Dizemara Prats. O Rio Grande que dá certo volta no próximo sábado. Obrigado pelo carinho da sua audiência, uma boa noite e um ótimo final de semana.